Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra nós. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, garanto pra você que vai valer a pena. No vídeo de hoje a gente vai escalar nosso time de bons e baratos e valorização para a 20ª rodada, primeira rodada do retorno. Simbora lá ver lá como é que foi então? Pessoal, essa aqui foi a nossa pontuação do time de valorização do canal, olha o Mané Cartola, tá? 44.69. Mas, como eu costumo dizer sempre, esse aqui é um time de valorização e não importa a pontuação, e sim a valorização, quantas cartoletas se ganhou, né? A gente conseguiu valorizar 8.80 cartoletas, tá? Uma valorização boa para uma rodada difícil. Vamos dar uma olhadinha aqui na competição do Nacional, como é que a gente tá? A gente vem aqui no Nacional, a gente bota para filtrar por patrimônio. Ó, estamos na posição 337 do ranking nacional, tá? No ranking nacional por patrimônio, ou seja, estamos entre os 350 times mais ricos do Cartola. Um universo de 8.679.000 cartoleiros é uma posição privilegiada sim. Então, eu costumo dizer sempre assim, ó, você que está precisando de cartoletas, né? Ou você que está disputando ligas pagas aí para time mais rico, com maior número de patrimônio, pode colar nesse time aqui do canal que ele não decepciona, tá? A média aí é de 10 a 15 cartoletas por rodada. Uma rodada difícil como a rodada passada, valorizar um pouco mais que 8 cartoletas tá muito bom sim, tá? Inclusive a gente conseguiu ganhar aí uma posiçãozinha aí no ranking nacional. Estamos muito bem entre os 350 times mais ricos do Cartola. Mas vamos embora lá para nossa escalação então, não vamos perder muito tempo. Pessoal, um recadinho rápido aí para quem gosta de jogar ligas apostadas, tá? Cartoladacerta.com.br, tá? É um site novo de apostas, você vai lá, cadastra o seu time, certo? Paga R$5 para disputar a rodada, tá? Na última rodada aqui, ó, o vencedor foi o City04, tá? Com 115,36 pontos, tá? A premiação dele foi R$310. Então vale a pena aí, você casa R$5, né? E tem chance de levar uma bolada. Cartoladacerta.com.br, é só ir lá se cadastrar, incluir seu time, certo? E o Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem, tá certo? Vamos lá então, pessoal. A gente sempre deixa o nosso time pronto, né? Porque são dois times, então é muita coisa para se ver. Vamos dar uma olhadinha um por um aí as nossas escolhas, né? Pro nosso time de valorização, comentar um pouco, tá? No gol a gente vai com o Thiago Volpe, tá? Tá custando 10.26 cartoletas, mas tá com uma média boa, 5.30. Desvalorizou bem, tá? Na última rodada fez menos 2 pontos, certo? Já tem 29 defesas difíceis da competição. São Paulo é uma das melhores defesas da competição. Se a gente vier aqui no Olheiro FC, tá? olheirofc.com.br, quem quiser dar uma olhadinha, tem descrição do site aqui no vídeo, tá? Do canal. É só dar uma olhadinha lá e acessar o site do olheirofc.com.br e se informar, tá? Se a gente botar aqui para filtrar goleiros, o mínimo para valorizar, pode ver, ó, o Cleiton é o goleiro que menos precisa para valorizar, certo? O Cleiton está precisando para valorizar menos 2.6, ele começa a valorizar a partir daí. Mas ele não tem uma média muito boa, ele está com 1.85 fora de casa, já negativou uma vez, certo? Vai enfrentar a equipe do Avaí que vem em ascensão aí, mas o Avaí cede em média 5.98 pontos para goleiros adversários, tá? Isso nas últimas 5 rodadas jogando em casa. Mas eu prefiro ir com o Thiago Volpe, ele é o quinto, tá? Mais desvalorizado, certo? O Thiago já vai precisar de um pouquinho mais menos 1.11, né, para começar a valorizar, mas a média do Thiago é melhor fora de casa, 4.54, certo? Se a gente perceber aqui, ó, ele tem excelentes pontuações fora de casa, de vez em quando dá uma mitada aqui, como foi contra o Atlético Mineiro, mesmo Peneira SG fez 4 defesas difíceis, tá? E o Botafogo cede em média 4.68 pontos para goleiros adversários. Então eu acredito que é uma boa opção aí, certo, para o gol, tá? Vamos continuar aqui então, para não precisar ir lá pro time, depois a gente volta lá. Pode ver, ó, o Igor Rabelo é o que menos precisa pontos para valorizar, tá precisando de menos 2.6, tem uma média de 2.46 jogando fora de casa, não é lá essas coisas, a média dele, mas vai enfrentar a equipe do Avaí, que cede em média 4.28 para zagueiros adversários, tá? O Atlético Mineiro tá mal, o Avaí tá numa crescente, mas o Igor tá precisando de pouco para valorizar, certo? E eu tô contando aí que ele possa de repente roubar uma bola ou outra, já tem 24 roubadas de bola na competição, tá? Então, como o objetivo desse time aqui não é pontuar bem e sim valorizar, certo? Mesmo perdendo o SG, por exemplo, o Atlético Mineiro, com uma ou outra roubada de bola ali, o Igor Rabelo já começa a valorizar, tá? O quarto zagueiro mais desvalorizado é o Leandro Castan, tem uma média boa em casa, 7.94, tá precisando de menos 0.9 para começar a valorizar. Vai ter um confronto difícil aí, né? Contra o Atlético Paranaense, ninguém sabe ao certo, depois da final da Copa do Brasil, agora quarta-feira, como que vai vir o Atlético contra o Vasco, né? Se vai vir motivado, né? Meio de ressaca por ter sido campeão, ou se vai vir aí com sangue no olho por ter perdido a Copa do Brasil. Ninguém sabe ao certo.
tá? Mas a questão é que o Castan para valorização tá valendo a pena, tá? É um zagueiro que ainda não negativou jogando dentro de casa, certo? Tem boas pontuações, inclusive às vezes faz gols, tá? Apesar do Atlético Paranaense não ceder muitos pontos para zagueiros adversários, apenas 2,5. Mas para valorização aí, com certeza o Castan tá valendo, tá? Então, como a gente pode perceber aqui, ó, a gente tá indo com o Thiago Volpe, certo? Leandro Castan na defesa, tá? Que vinha muito bem, deu essa queda, mas como vocês perceberam ali, ele precisa de pouco para valorizar e tem pontuações boas dentro de casa. O Igor Rabelo, que está muito desvalorizado, né? Devido à 18ª rodada, né? Que ele foi expulso, tá? Mas o confronto contra o Avaí favorece. O Atlético Mineiro tá mal, mas o Avaí tá começando a se recuperar agora, certo? Então é uma incógnita ainda. Os jogos do Avaí, e ele vem fazendo bons jogos, fora de casa, dentro de casa ainda não teve uma boa apresentação, né? Então eu tô apostando aí no Igor para valorização. Para as laterais a gente tá indo muito bem aqui de lateral para valorização. A gente tá indo com o Moisés, certo? Tá bem desvalorizado, tá? Fez uma pontuação baixa, 0,50 na 19ª rodada. Então a gente tá esperando com isso que ele valorize bem, certo? Mesmo porque aqui, ó, se a gente vier no Olheiro FC, laterais, tá? Mínimo para valorizar. Vocês perceberem aqui, ó, esses são os laterais que menos precisam para começar a valorizar. Só que o Moisés e o Jorge, eles justificam a escalação, por quê? Porque o Moisés tem uma média de 8,24, tá? Jogando fora de casa, certo? Pode perceber que as médias aqui, ó, do Moisés jogando fora de casa são excelentes, certo? Tudo bem que vai enfrentar o Corinthians, né? O Corinthians não cede muitos pontos, ó, 0,49 para laterais adversários, mas o Moisés precisa fazer apenas um ponto, tem boas pontuações fora de casa. O Corinthians, né, tem um jogo pela Sul-Americana semana que vem, né, um jogo importante, não se sabe ao certo se vai poupar ou não. Eu acredito que tem tudo aí para o Moisés ir bem e com isso valorizar bastante, tá? O outro lateral dispensa comentários, tá? É o Jorge, está precisando de apenas 1,2 para começar a valorizar. Tem uma média de 8,13 jogando em casa, certo? As pontuações dele em casa são muito boas, tirando aquela que ele negativou contra o Goiás, justamente a goleada de 6-1, certo? Mas dentro de casa o Jorge costuma pontuar muito bem, tá? O Grêmio cede em média 3,47 pontos para laterais adversários, tá? Eu sei que o Grêmio vem subindo muito de produção, jogou os últimos 2 jogos com o time titular, né? E o Grêmio com o time titular é muito forte, né? Então acredito que é um jogo difícil aí pro Santos, mesmo sendo na Vila Belmiro. Por quê? Porque o jogo da Libertadores é apenas semana que vem, né? Então eu não sei se o Renato já vai poupar esse final de semana, tá? Eu acredito que não, né? Porque senão deixaria o time parado mais de 10 dias, né? É muita coisa para uma semifinal da Libertadores. Eu acredito que ele vai jogar com o time titular no final de semana, porque ele vai ter 3 dias para recuperar eles, né, para as semifinais da Libertadores contra o Flamengo. Mas vamos ficar de olho aqui. No vídeo de revisão sexta-feira pode haver alguma mudança aí em relação ao Grêmio, enfim, né, até mesmo em relação ao Flamengo, mas a gente tá de olho, tá certo? Nosso meio de campo aqui, ó, a gente vai com 2 meio de campos, os maiores pontuadores do Cartola no meio, certo? Os 2 que mais tem gols, o Galhardo já tem 8 gols na competição, uma assistência, foi muito mal no último jogo, certo? Negativou, vai ter um confronto contra o CSA, fora de casa. O CSA arrumou a defesa, tá? Tá mais difícil de marcar gols no CSA, mas é um time de valorização. A gente tá procurando aí valorizar com esses atletas, né? A pontuação é secundária. Claro que para ele valorizar ele precisa fazer uma pontuação razoável, mas a gente tá apostando aí que o Galhardo possa ir bem, né? Meio de campos mínimos para valorizar. O Galhardo não tá entre os primeiros, certo? Mas, como ele tem uma média muito boa fora de casa, 6,44, está precisando de menos 0,2 para começar a valorizar, acredito que para o time de valorização está valendo a pena. O nosso outro meio aqui para valorização é a Arrascaeta, foi mal na última partida, fez apenas 0,60, mas assim como o Galhardo, a Arrascaeta já tem 8 gols na competição, 7 assistências, né? Dos meios campistas, é o jogador do Campeonato Brasileiro que tem maior número de assistências e gols jogando no meio de campo, né? E o Arrascaeta está precisando de pouco para começar a valorizar. Vai enfrentar a equipe do Cruzeiro, seu ex-clube, né? Para quem gosta da lei do ex, é um prato cheio, né? Vamos ver aqui a Arrascaeta, ó. O Arrascaeta tá com score bom de 7,3, quer dizer que tem tudo para ir bem na partida. Tá precisando de apenas 1,1 para começar a valorizar. E tem uma média de 7,62 jogando fora de casa. Uma média boa, pode ver. As últimas pontuações do Arrascaeta fora de casa têm sido muito boas, tá? Às vezes ele não vai bem, quando ele não dá assistência ou não faz gol, certo? Mas ele tá precisando de pouco para valorizar e a intenção aqui desse time é de valorização. Apesar que eu acredito que tem tudo aí para ele ir bem contra o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro série média 2,57 para meio campistas adversários, não é muita coisa, mesmo porque assim, ó, os pontos cedidos para meio campos adversários não estão sendo muito, tá? Meio de campo aí no Cartola junto com o zagueiro, talvez é a posição que menos está pontuando, certo?
O nosso outro meio de campo aqui vai ser o Soteldo, fez apenas menos 1.10 no último jogo. Realmente o Soteldo fora de casa não joga bem, mas dentro de casa o Soteldo costuma incomodar bastante, tá? O Soteldo dentro de casa tem uma média de 6.25, precisa de... ele começa a valorizar a partir de menos 0.5, ou seja, qualquer chute a gol, qualquer pontuação que ele fizer, ele começa a valorizar, tá? Percebam aqui, ó, ele tem médias baixas em alguns jogos, mas tem médias razoáveis em outros, assim como ele costuma dar uma mitada quando faz gol ou dá assistência, certo? Eu sei que o confronto é muito difícil contra a equipe do Grêmio, tá? Mas como eu falei, não se sabe ainda certo como o Grêmio virá, né? De repente o Grêmio vai estar com a cabeça na Libertadores já. Eu acredito que o Renato deva ir com o time titular, porque se ele poupar o time para esse final de semana, são mais de 10 dias sem jogar, né? É muita coisa realmente para ficar parado para uma semifinal da Libertadores. Mas de qualquer maneira aqui o Grêmio cede 3.58 para meio de campos adversários, tá? É um dos times que mais cede pontos para meio campistas adversários, apesar de que o Soteldo joga bem aberto na ponta, né? É um atacante aí no time do Santos. Mas a gente está buscando valorização. Todos esses jogadores estão bem valorizados, tá, gente? Eu estudo bastante todos eles antes de colocar aqui. Eles são jogadores que estão precisando de pouco para valorizar. Muitos deles começam a valorizar até mesmo pontuando negativamente, tá? E eu vejo muitos confrontos, tá? Outro jogador aqui que a gente está apostando do Santos do ataque é o Marinho, certo? Por que o Marinho? Porque o Marinho está bem desvalorizado, tá? Fez menos 2.60 no último jogo, já tem 2 gols na competição, uma assistência e 21 finalizações. O Marinho é um dos jogadores que mais finaliza no Cartola, tá? É aquele chamado chute-chute, tá? O chuta-chuta, certo? Então, por esse motivo a gente vai escalar o Marinho. Se a gente vier aqui, ó, em atacantes, mínimo para valorização, o Marinho é o atacante que menos precisa ponto para valorizar, menos 1.8, tá? Qualquer chutinho, né, qualquer finalização do Marinho, ele já começa a pontuar e tem uma média de 5.89 dentro de casa. Eu acredito aí que tá valendo a pena, né? Apesar do Grêmio ceder poucos pontos para atacantes adversários, 1.88, né? Mas para time de valorização tá valendo a pena e tá valendo muito, certo? Vamos continuar por aqui para eu dar uma olhadinha aqui, ó. Nosso outro atacante lá no nosso time é o Antony, tá precisando de menos 0.9 para começar a valorizar, mas o Antony é aquele tipo de jogador que ele tem uma média básica muito boa, tá? Sem assistência e sem gols, ele costuma pontuar, sempre te entregar ali 2, 3, 4, 5 pontos, tá? Tanto é que a média dele fora de casa é 4.1, certo? Percebemos que ele só negativou num jogo aqui no Clássico contra o Corinthians, nos demais jogos ele sempre te entrega uma pontuação razoável, tá? Inclusive quando faz assistência ou dá gol, que é raro, né? Ele costuma fazer mais de 10 pontos. Tá? O Botafogo cede em média 1.7 para atacantes adversários, não é muita coisa, mas como a média dele é maior do que ele precisa para começar a valorizar, assim como as pontuações cedidas pelo Botafogo, para time de valorização, tá? O Antony também está valendo. Certo? Nosso último atacante aqui para o nosso time de valorização é o Ione Gonzalez, é um jogador que costuma manter uma certa regularidade, baixou muito nas últimas 2 rodadas, por isso que está desvalorizado, mas já tem 4 gols na competição e vai enfrentar a equipe do Goiás. Mesmo jogando fora de casa, mesmo o jogo sendo lá no Serra Dourada, a equipe do Goiás, juntamente com a Chapecoense, são as 2 piores defesas da competição. Então acredito que vale muito aí dar uma apostada aí no Ione, tá? O Ione está precisando de pouco para valorizar, está precisando de 1.2 para começar a valorizar e tem uma média de 5.33 fora de casa. As pontuações do Ione fora de casa sempre são razoáveis, tá? Às vezes quando ele faz gol dá uma mitada, mas geralmente o Ione ele te entrega 2, 3, 4, 5, 6 pontos por jogo, certo? E é isso que a gente está buscando aqui com a valorização. E o Goiás cede 2.24 em média aí para atacantes adversários. Eu acho que para time de valorização tá valendo bastante a pena aí o Speedy Gonzalez, tá? E para treinador a gente vai com o Sampaoli. E apesar de ser um confronto difícil contra o Grêmio, tá? O Santos jogando na Vila Belmiro sempre é muito forte, incomoda bastante, tá? O Sampaoli fez 0.62 na última rodada, né? Foi muito mal mesmo. E dos treinadores é o que precisa de menos pontos para começar a valorizar. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Técnicos, mínimo para valorizar, certo? O que precisa de menos é o Rogério Ceni, mas eu acredito que o Rogério tem um confronto muito mais difícil contra o Flamengo, tá? Então eu vou apostar no Sampaoli, certo? O Sampaoli está precisando de tá precisando de apenas 1.1 para começar a valorizar, sendo que tem uma média de 5.89 jogando em casa o Santos, tá? E o Grêmio cede em média, jogando fora de casa, 3.91 para técnicos adversários, certo? Então acredito que o Sampaoli está valendo a pena também. Então esse aqui foi o nosso time de valorização, certo? Custando 131.61 cartoletas, até gostei, ficou um time bem competitivo, tá, gente? Tem vários jogadores aí que costumam pontuar e pontuar bem, certo? Tá, a maioria deles aí, todos eles estão bem desvalorizados, então tem tudo aí para ir bem aí na 20ª rodada, certo? Então custando
65 cartoletas. Esse aqui é o nosso time de valorização do canal para a 20ª rodada. Vamos lá para o nosso time de bons e baratos então, pessoal. Nosso time de bons e baratos do canal, se tu diz mané bebê, né? Fez 60,61, certo? Foi uma boa pontuação para um time de bons e baratos, porque geralmente a gente não passa de 100 cartoletas, a gente estipula um teto máximo ali de 10 11 cartoletas por jogador, né? Então fizemos uma pontuação acima da média, né, dos cartoletas, que foi de 47, então uma pontuação razoável para time de bons e baratos sim. Vamos lá direto para a escalação, para a gente não perder muito nosso tempo, né? Já deixei a escalação aqui pronta, e como eu havia falado no vídeo passado, quem acompanha o canal aí sabe, certo? No vídeo passado eu disse que a partir do segundo turno, a gente não ia mais utilizar o teto de 100 cartoletas, a gente ia começar a fazer um time de bons de baratos entre 100 e 120 cartoletas, né? Porque tá muito difícil nessas alturas da competição, chegando na metade do campeonato, você conseguir escalar um time, apesar de ser de bons e baratos, com 100 cartoletas, porque daí a tendência é você pontuar mal, e sabe como é que é, a gente costuma dizer aqui no canal que esse time de bons e baratos não é para você pegar e copiar, é para você pegar uma ou outra peça, ele serve de suporte para você pegar uma ou outra peça, pinçar aqui, né, pescar para jogar no seu time principal, porque os melhores jogadores são os mais caros, com as melhores médias, e estão lá no time principal. O time principal do canal fez 98 pontos na última rodada, então é lá que estão os melhores jogadores, as melhores opções. Mas se faltar cartoletas, tá aqui o time de bons e baratos e o time de valorização para te ajudar, tá? Então vamos lá no nosso time de valorização, vamos comentar rapidamente aqui um por um os motivos da escalação, certo? A gente vai com o Jordi, né? O Jordi está fazendo um campeonato brasileiro sensacional, talvez depois do Douglas seja o melhor goleiro do campeonato, né? O CSA melhorou defensivamente, né? Não anda sofrendo tantos gols assim, né? Mas o Jordi, quando é exigido, né, ele consegue fazer boas pontuações, faz algumas defesas difíceis. Já tem 43 defesas difíceis na competição. Se eu não me engano, o Jordi é um dos goleiros com maior número de defesas difíceis no campeonato, tá? Se a gente botar aqui goleiros, filtrar por defesas difíceis, tá? Olha só, o Jordi, ele até ganha em número de defesas difíceis, né, do Douglas, tá? O Jordi tem uma média em casa de 7,47, tá? Vai enfrentar a equipe do Ceará, que fora de casa não oferece tantos riscos assim quando joga dentro do Castelão, né? É uma equipe ofensiva, mas dentro do Castelão costuma agredir mais. De qualquer maneira, cede bons pontos para goleiros adversários, 8,20, certo? O que justifica aí a nossa escalação pelo Jordi, tá? Sem contar que é um time de bons e baratos, o Jordi está custando apenas 10,66 cartoletas, tá? O nosso lateral é o Rafinha, custando 10,42 cartoletas, tá? O Rafinha melhorou bastante desde que chegou ao Flamengo. Aliás, com a chegada dele, do Felipe Luiz, do Mari, o sistema defensivo do Flamengo melhorou bastante, tá? Vai jogar fora de casa contra o Cruzeiro, vai no Mineirão, mas o Cruzeiro ainda está em fase de adaptação com o Rogério. Tava com uma crise lá pré-estabelecida ou já dentro dos vestiários, ele tá tentando aí apagar o fogo, certo? O Rafinha já tem 3 assistências na competição, 12 roubadas de bola. Eu acredito que tem tudo aí para ir bem, porque queira ou não queira, o Flamengo é o líder da competição, né? E tá jogando bem, o time tá jogando bem do meio para frente, fazendo 2, 3 gols por jogos, e do meio para trás melhorou muito do ponto de vista defensivo. Se a gente vier aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui no laterais, tá? Rapidamente para a gente não perder muito tempo. E vim aqui no Rafinha, Flamengo, a gente vai ver que o Rafinha tem médias melhores fora de casa, 6,73 do que jogando em casa, certo? As pontuações do Rafinha fora de casa, ó, 7,7 contra o Avaí, né? Contra o Ceará, 10,9, aquela assistência que ele deu, o gol de bicicleta do Arrascaeta, né? E 1,6 contra o Bahia, quando perdeu de 3-0. Então acredito que é uma boa opção, tá? De bons e baratos. Vamos ver quanto é que o Cruzeiro cede para laterais. O Cruzeiro cede em média 5,04 para laterais, tá? Cede bons pontos para laterais. Nosso outro lateral é um lateral que eu optei pela regularidade, tá? O Carlinhos é um dos laterais, dos jogadores no Cartola com maior regularidade. Não tem uma média muito alta, tá? Mas, em compensação, dificilmente negativa. Até agora não vi o Carlinhos negativar. E mesmo o CSA perdendo o SG, ele costuma pontuar bem, tá? A nossa dupla de zaga vai ser o Pablo Mari do Flamengo, o Hever do Atlético Mineiro. O Atlético tá mal, mas o Hever é um dos melhores zagueiros do Cartola em termos de média básica. O que seria média básica? Média básica é quando é a pontuação de jogador sem o saldo de gols e sem assistência e gols, né? Que são os 3 scores que mais dão pontuação. Se a gente vier aqui, ó, em média básica, tá? Fora de casa, ó, percebam que o Hever é entre os zagueiros com melhor média básica jogando fora de casa, certo?
Pedro Henrique também tá bem, Veríssimo vai jogar em casa, Cuesta vai jogar em casa, Gil vai jogar em casa, já não dá para contar muito. O Moledo vai jogar em casa, certo? Mas jogando fora de casa, o Hever é um dos melhores, tá? Assim como o Pablo Maria, ó, tá com 2 pontos de média básica. Então eu optei por 2 zagueiros mais seguros, tá? O Flamengo vem bem aí do ponto de vista defensivo, melhorando bastante. O Cruzeiro ainda não se ajeitou. Acho que tem tudo aí pro Flamengo ir bem, mesmo sendo fora de casa, enfrentar bem o Cruzeiro lá e quem sabe sair com o SG, tá? Mesma coisa o Hever também, o Avaí melhorou, mas os melhores jogos do Avaí são fora de casa, dentro da ressacada ainda não vingou o Avaí, tá? E o Hever é um zagueiro que tem uma média básica boa, tanto é que dificilmente negativo, ó. Se conseguir manter o SG, pontua muito bem. Sem contar que já tem 28 roubadas na competição, se eu não me engano, é um dos zagueiros o maior número de roubada de bola, tá? Ele deve perder só ali por Cuesta e por Veríssimo. Vamos lá, zagueiros. Roubada de bola. Vou ver aqui. Ó, os zagueiros que mais roubam bola no Cartola até o momento é o Vitor Cuesta, né, que já tá no nosso time principal, e o Lucas Veríssimo, que vai ter um confronto difícil contra o Grêmio, tá? Então o Hever é o terceiro zagueiro, né, com maior número de roubada de bola. Então, isso justifica muito a escalação dos dois aqui no time de bons baratos, né? O Mari tá custando 7,54, tá? Tá com preço bem acessível, vem mantendo boas pontuações, já tem 2 gols na competição, com 14 roubadas de bola, certo? O Flamengo melhorou muito aí com a chegada dele, né? Aliás, os 3 ali, o trio defensivo ali melhorou muito ali, né? Com o Diego no gol e com o Rodrigo Caio na zaga, o Flamengo melhorou muito, tanto é que o Flamengo disparou na liderança. Por quê? Porque o ataque funcionava, mas a defesa nem tanto. Agora a defesa começou a funcionar, o time está mais equilibrado, tá? Então por isso está conseguindo vencer seus jogos tanto dentro quanto fora de casa. Então o Maria é uma excelente opção, né? Se apresenta muito bem na bola aérea, assim como o Hever. De repente são 2 zagueiros aí que podem surpreender na rodada, né? Vão pontuar bem, mesmo perdendo o SG, e ainda se manter o SG, ainda podem pontuar melhor ainda se fizer um gol, né? Porque são 2 zagueiros artilheiros que se apresentam bem na área adversária. O nosso meio de campo aqui, eu optei pela regularidade, roubada de bola, né? Optei por jogadores mais seguros, mais completos, tá? Tô indo com o Patrick, o confronto contra a Chapecoense favorece muito o Internacional. O Internacional, se não me engano, é o terceiro melhor mandante do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense está muito mal, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Internacional é o segundo melhor mandante do Campeonato Brasileiro, enquanto que a Chapecoense é o 18º melhor visitante, ou seja, o terceiro pior time, terceiro pior visitante, né? Então o confronto favorece muito, né, a equipe do Internacional. O Patrick, para quem já joga Cartola há algum tempo, sabe que é um excelente jogador para Cartola, tá? Já tem uma assistência, 14 roubadas de bola na competição. É um jogador que vira e volta, rouba uma bola, se apresenta bem à frente, tem muito vigor físico, tá? Então eu tô apostando em jogadores com essas características para essa rodada. A mesma coisa o Léo Senna. O Léo Senna tem apenas uma assistência na competição, mas ele tem 44 roubadas de bola no campeonato, certo? É um jogador que sempre mantém uma certa regularidade. Aqui negativou, porque foi expulso no jogo contra o Internacional. Independente de jogar dentro ou fora de casa, tá? Geralmente, o Léo Senna rouba muita bola. Se a gente vir aqui no Olheiro FC e botar meio campistas, tá? E mais roubam bolas, tá? Vai aparecer aqui o Gregory do Bahia e o Felipe do Fortaleza nas primeiras colocações. Mas são 2 jogadores muito faltosos e recebem muito cartão. Depois, logo na sequência, vem quem? Vem o Raul e o Léo Senna, né? Então, o que justificaria a escalação dos dois, tá? Então, estou escalando o Raul e o Léo Senna pelas médias que eles têm dentro de casa, que são médias boas. Vou até dar uma olhadinha aqui, ó, para matar a curiosidade do pessoal, né? Para não, né? Ó, a média do Raul é melhor fora de casa do que dentro de casa, mas tem uma média razoável, 4,60, tá? Vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense, uma boa equipe, mas não sabe ao certo como ela vai vir depois da final aí da Copa do Brasil no meio da semana. Podem ver que a partir aqui da 12ª rodada, o Raul vem mantendo excelentes pontuações, tá? Mas uma média muito alta, tá? Da mesma maneira o Léo Senna também. Vamos dar uma olhadinha aqui no Léo Senna rapidamente, né? São 2 times, eu não quero me aprofundar muito aí, que senão fica difícil. O Léo Senna tem tanta regularidade que a média dele dentro de casa é muito parecida com a média fora, tá? Gira em torno de 5, 6 pontos, tá? Pode perceber aqui, ó. Da mesma maneira que o Raul, tá? A partir da 12ª, 10ª rodada, até antes, ó. O Léo Senna já pontuava muito bem antes. Só contra o Internacional que foi expulso, daí fez menos 3,6. O resto aí o Léo Senna sempre te entrega 5, 6, 7 pontos. 5, 6, 7 pontos. Inclusive deu uma mitada aqui contra o Palmeiras, né, na 18ª rodada, onde fez 14,9, tá? Então acredito que a gente tá muito bem aqui no meio de campo, pro time de bons baratos, né? O Raul tá custando 9,6 cartoletas, o Léo Senna 8,72 e o Patrick 7,80, tá? Todos eles têm tudo para ir muito bem. E o nosso ataque, assim como o nosso meio campo, eu tô procurando jogadores de movimentação, certo? Tô indo com o Michel aqui, tá? Dificilmente o Michel ele negativa, tá? Ele é um jogador
que finaliza muito, tem 33 finalizações na competição. Ele volta para compor o meio de campo, rouba algumas bolas, sofre falta, né? Então eu gosto muito do Michel, só que ele é um jogador que não dá muita assistência, não faz muito gol. Pode ver, ele só tem 2 gols na competição. Então quando ele faz gol da assistência, ele geralmente passa dos 10 pontos. Mas o confronto contra o Fluminense favorece, apesar do mau momento do Goiás, tá? O Michel, independente disso, jogando dentro ou fora de casa, joga igual, certo? Ele sempre vai te entregar ali 3, 4 pontos, 5, 6 às vezes, certo? Então para um time de bons baratos, tá? Tá valendo muito a pena, custando 7,49, é um jogador bem acessível que pode te entregar uma boa pontuação. Da mesma maneira o João Pedro, tá? João Pedro sempre mantém uma certa regularidade, só que diferentemente do Michel, o João Pedro já é um jogador mais artilheiro. Tem 4 gols na competição e uma assistência. Mas não finaliza tanto quanto o Michel, não se movimenta tanto, né? Mas tá valendo a pena, por quê? Porque o Goiás, assim como a Chapecoense, são as 2 piores defesas da competição. Então eu tô apostando no João Pedro, mesmo jogando fora de casa, né? Custando apenas 6,08 cartoletas. E o nosso outro atacante, inclusive é o nosso capitão pro time de bons baratos, eu botei o Guerreiro, né? Porque acabei de falar, Chapecoense junto com o Goiás é a segunda pior defesa, as 2 piores defesas da competição, tá? E o Internacional não tinha nenhum jogador mais barato para jogar na frente do que o Guerreiro, né? O Nico tá custando mais de 15 cartoletas, né? Se eu não me engano. Então eu escalei o Guerreiro porque a gente agora botou outro teto aqui para bons baratos, então a gente pode trabalhar um pouquinho melhor com isso. Então escalamos o Guerreiro para ver se a gente consegue pontuar melhor com esse time de bons baratos, tá? Nosso técnico, assim como o técnico do time principal é o Odair Hellmann, tá? Eu acredito que todos os confrontos da rodada, o confronto mais favorável, né, onde tem grande chance de manter o SG, assim como tem grande chance de vencer o jogo e vencer bem, né, pontuando assim na média geral de seus atletas, é o Internacional contra a Chapecoense. Por isso eu também botei o Odair aqui, nosso time de bons e baratos. Tá certo, pessoal? Então, custando 115,45 cartoletas, esse é o nosso time de bons e baratos para a 20ª rodada, tá? A gente, a partir de agora, a partir do início desse segundo turno, a gente aumentou o teto. Então a gente não escala mais em 100 cartoletas, a gente vai escalar de 100 a 120 cartoletas, né? Porque estava muito difícil manter um time de bons e baratos a essas alturas do campeonato só com 100 cartoletas, ok? Mesmo assim, acredito que ficou um time bem acessível, a maioria dos jogadores aí estão abaixo de 10 cartoletas, tá? E ficou um time bem competitivo, acredito que tem tudo aí para pontuar bem na rodada, certo, pessoal? Então é isso, pessoal. Time de bons e baratos e valorização do canal escalados para 20ª rodada, certo? A gente vai fazer uma revisão sexta-feira, a gente vai revisar o nosso time principal, nosso time de bons baratos, nosso time de valorização, inclusive o time principal que já está escalado, é só ir aqui no cardzinho, tá? E dar uma clicada ou na descrição do vídeo abaixo, certo? É lá que a gente dá as melhores opções para a rodada, né? Geralmente 3, 4, 5, 6 opções por posição. No mais, pessoal, se gostou do vídeo, deixa aquele like, dá essa força pra gente, isso é muito importante para o canal. Se não é inscrito, se inscreve, garanto para você que vai valer a pena. Toda semana a gente vai te entregar 3 vídeos, o principal, bons baratos, valorização e a revisão na sexta-feira. Certo? Tudo isso para ajudar você a ir bem no seu cartola, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande beijo no coração. Até o vídeo de revisão na sexta-feira. Vamos que vamos. Fui!